Olá! À medida que a ciência e a tecnologia ampliaram os horizontes do conhecimento humano, proporcionando comodidades e realizações edificantes que favorecem o desenvolvimento da vida, vem surgindo audaciosos conceitos comportamentais que pretendem dar novo sentido à existência humana, derrapando em abusos intoleráveis que conspiram contra o desenvolvimento moral e ético da sociedade. Nesse sentido, as grandes vítimas da ocorrência são os jovens que, imaturos, se deixam atrair pelos apelos das grandes massas irrefletidas, comprometendo a existência, às vezes de forma irreversível, tombando nas malhas da drogadição, gerando sofrimentos intensos. O Espiritismo, também nessa área, tem muito a contribuir, elucidando-nos quanto ao sentido e importância da vida, proporcionando condições de mudança nesse estado de coisas. Por isso, hoje vamos falar dessa problemática que tem infelicitado muitas famílias: filhos e drogas. Convidamos para isso Zenaide Aparecida Simões, dedicada divulgadora do Espiritismo, para compartilhar conosco suas reflexões sobre o assunto à luz da doutrina espírita, para depois vermos a mensagem do momento espírita. Olá, Zenaide, é uma alegria tê-la novamente conosco. Qual é o entendimento do Espiritismo quanto ao período da vida denominado adolescência? Esse período que inicia para os meninos aos 14 anos e para as meninas aos 12 anos, à luz da doutrina espírita, é quando se conclui o processo reencarnatório. E é nesse período também que irá eclodir a essência daquele espírito reencarnado, a sua natureza, as suas tendências, os seus pendores, os seus valores, ficam muito claros, ficam muito estabelecidos nesse período denominado adolescência. O que leva a muitos pais, a partir dessa vivência, julgarem que nem conhecem bem o filho, porque ele revela daí um caráter muito diverso de anterior a esse período. Ele revela uma natureza que é surpresa para muitos pais. Muitos pais ficam surpreendidos com aquele comportamento e nós ouvimos por diversas vezes, nós mesmos sentimos que, nossa, tão diferente, meu filho mudou, ele não é mais como era antes, há uma surpresa. E também, nesse período, o jovem, ele entra num processo de conflito muito intenso, em função daquilo que ele é, essencialmente, e daquilo tudo que ele recebeu no período da educação, na primeira infância, na segunda infância. Há um choque entre essas duas realidades, a sua própria, com a realidade que a sociedade apresenta para ele a partir do ambiente familiar. Então, é um período bastante delicado, bastante crítico e que merece muitas reflexões e cuidados. Em linhas gerais, como o jovem se apresenta nas dimensões emocionais e físicas no adolescer? Eles se encontram mergulhados num turbilhão de hormônios, promovendo uma série de modificações físicas que para eles é um estado totalmente diferente, totalmente novo. Normalmente também isso vem acompanhado
do surgimento da afetividade, do interesse sexual. Vem também, seguido disso, muitos conflitos de comportamento que geram muita insegurança, muita timidez nesse período da adolescência, muita instabilidade, ora ele está de uma forma, ora ele está de outra, muita angústia em função disso tudo, da insegurança, da timidez, da instabilidade. Isso gera uma angústia na intimidade do jovem. Ele está numa experiência nova, numa experiência onde ele se sente, nas mais variadas vezes, inseguro, não sabe que rumo tomar, o que fazer. Ocorre também uma definição da sua personalidade em função disso, porque a personalidade é fruto de uma experiência, de uma vivência aqui na Terra. A personalidade ela é construída a partir dos valores que a alma traz, que o espírito reencarnado apresenta, em confronto ou somando-se às orientações recebidas pelos seus educadores, podendo ser os pais, os professores. E neste caos, que muitas vezes se estabelece a partir disso tudo, ele se torna muitas vezes agressivo, rebelde, diante das convenções estabelecidas pela sociedade, pelo mundo, pelas pessoas. Ele está vivendo esse drama, esse caos, e faz com que muitas vezes ele se rebele. E ele então passa a agredir essas convenções, ele passa a agredir aquilo que antes para ele significava segurança. Porque o ambiente da família e da sociedade, anteriormente a essa situação, representava segurança. Agora ele passa a agredir aquilo que significava segurança de uma forma rebelde. Muitos passam a cultuar o corpo, passam a ter gostos por músicas e danças eróticas, muitas vezes em função dessa influência da mídia fortíssima por todos os canais, instigando esse interesse nas mentes juvenis. Desde a infância. Desde a infância. Então, esse vem a ser um período claro e escuro. É um período de instabilidade geral, que exige dos responsáveis, dos tutores desse jovem, uma atenção muito grande, um cuidado muito grande, porque ele poderá ser definidor na vida daquele ser, nessa alvorada da vida, que a vida inicia-se ali para frente à sociedade, frente aos propósitos. Então, merece um cuidado, uma atenção muito grande por parte dos responsáveis. Aliás, é uma preocupação muito grande dos pais e eles buscam orientações, né? Normalmente Sim. os pais buscam profissionais, procuram ler, né? E nós sugerimos a leitura deste livro, Adolescência e Vida, que foi ditado pelo espírito Joana de Ângeles através da mediunidade de Divaldo Franco. Adolescência e Vida é um livro que traz essas orientações, não é mesmo, Zenaide? É isso mesmo, essas orientações que nós pensamos algumas, mas ele é riquíssimo. Ele traz uma orientação segura sobre os vários aspectos de dificuldades que possa o jovem apresentar nesse período. Zenaide, é muito comum o jovem fugir para algo, né? Como você estava se referindo. E normalmente ele foge para as drogas. O que poderia desencadear a fuga para as drogas? A natureza de cada um. Essencialmente isso, a natureza, as tendências de cada um. Esse é o fator determinante e inicial dessa fuga. E essa natureza é fruto das conquistas, é fruto dos equívocos, é fruto dos valores de cada um. Isso determina a natureza.
E isso será também fator determinante para as ações e reações diante das circunstâncias que a vida nos apresenta. Além disso, nós precisaríamos considerar um fator que é importantíssimo, que são as influências do meio em que vivemos, do meio em que nós estamos inseridos e que somos naturalmente influenciados por esse meio, e também as influências obsessivas que comparecem, que são aqueles com os quais nós estamos comprometidos e que eles estão nessa tentativa de nos desviar do caminho. E esse período do adolescer é altamente propício para essas influências, porque a personalidade ainda não está totalmente definida. O jovem ainda vive esse estado de instabilidade emocional e espiritual. Então ele passa a ser uma presa fácil dessas influências obsessivas, que acabam por potencializar todo esse conjunto de sentimentos, todo esse conjunto de vícios, todo esse conjunto de equívocos que trazemos em nossa bagagem espiritual e que estamos agora mergulhados num corpo jovem, porém somos seres milenares e trazemos então toda uma bagagem que poderá ser um ambiente favorável a todas essas influências que despertam em nós esses interesses equivocados com relação à vida. Zenaide, trazendo um viés comportamental para o nosso diálogo, algum sentimento em especial poderia minar as resistências do jovem no enfrentamento dos desafios naturais da vida? A rejeição, Ivone, a rejeição desde o ventre materno, que se prolonga na primeira infância, e a criança carrega esse sentimento em sua intimidade e vai para a escola com esse sentimento de rejeição e vai para a sociedade com esse sentimento de rejeição. Isso gera uma baixa autoestima e uma insegurança muito grande. Então, a rejeição é um sentimento perverso que poderá encaminhar o nosso jovem às drogas. Mas o inverso disso também. Quando a criança é cuidada com excessos, com todo tipo de excesso, onde ela não é preparada para o enfrentamento das dificuldades da vida, e a família poderá poupá-la, poderá premiá-la com os sims permanentemente, mas a sociedade não. Então, diante da sociedade que colocará os nãos que ele não está acostumado a vivenciar, isso fará com que esse sentimento de incapacidade o leve a buscar as drogas, que servirá como bengalas psicológicas. Toda e qualquer droga, o alcoolismo, o tabagismo, as drogas químicas poderão servir para essa criança que não foi devidamente orientada, para servir como um apoio psicológico. Certo. E qual é a missão dos pais para com os seus filhos? Prepará-los para o trabalho, para a luta que o aguarda na vida de relação. Atentar para o abismo da liberdade irresponsável, demonstrando para os filhos a necessidade do controle de suas atitudes e de suas ações. Ensinar a esses filhos a tolerância sem conivência, sem esquecer da energia necessária quando for preciso. Ensinar-lhes que toda a dor é respeitável e que todo desperdício é falta grave. O processo educacional bem vivido exige renúncia dos pais, renunciar a muitas coisas para corrigir os filhos. Por isso, bem-aventurados os pais que repetem os mesmos ensinamentos diariamente e incansavelmente. Lembremo-nos sempre da orientação de Pitágoras: educai as crianças para não precisar punir os adultos. Enfim,
conduzir seus filhos para Deus, atendendo a todas as necessidades dessa síntese, dessa obrigação, dessa missão dos pais, que é conduzir seus filhos para Deus. Sem dúvida alguma, a paternidade é uma missão, né? E muito, muito difícil, mas que traz uma recompensa muito grande, né, Zenaide? A recompensa de ver seus filhos encaminhados, por isso vale a pena, né? Vale a pena sempre. Sempre. Muito obrigada, Zenaide. Nós ficamos agora com a mensagem do Momento Espírita e esperamos encontrá-los no próximo programa. Muita paz a todos. Ele não tinha sombras. Ele era luz. Veio para as trevas e as trevas não o reconheceram. Brilhou em meio à escuridão. Mas os que perceberam sua luminosidade nada mais desejaram senão apagar a luz que irradiava. Ele não tinha sombras porque era perfeito. Nenhum traço de inferioridade lhe manchava a personalidade. Antes que a Terra exalasse seu primeiro suspiro como um planeta propício à vida, ele já era. Por isso, muitos o julgaram o próprio incriado e o confundiram com a divindade. Mas ele, sempre correto, esclareceu, desde o primeiro momento: eu vim para cumprir a vontade de meu Pai que está nos céus. Ele não tinha sombras, nenhuma culpa, nenhum senão lhe maculava o espírito. Por isso podia estabelecer o convite: vem e segue-me. Senhor do mundo, pastor de um rebanho de almas incultas, eivadas de erros e de viciações morais, veio para as conduzir. Contudo, nem todos lhe ouviram a voz, ou o desejaram seguir naqueles tempos. Por isso, ele prossegue com um insistente chamado, anunciando as bem-aventuranças do reino do Pai. Ele era a luz. Os que nada desejavam senão espalhar sua própria sombra, o perseguiram, levantando calúnias, engendrando maldade. Ele respondia com amor. Por onde passava, deixava pegadas luminosas, a fim de que os que viessem em pós, na fieira do tempo e das vidas, pudessem segui-lo. Quando o desejassem, quando lhe pudessem compreender a mensagem. Falando com a autoridade de quem faz o que recomenda, ele se dirigia aos espíritos perturbadores e infelizes, arrancando-os da insensatez. A sua era a mensagem da paz. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Senhor das estrelas, não amealhou bens perecíveis, antes preocupou-se em conquistar corações para o reino de Deus. A quem oferia, qual o sândalo que perfuma o machado que o agride, brindava com o aroma da sua paz. De tal forma isso impregnava a criatura que não mais o esquecia, e na poeira do tempo optava por se entregar a ele. Manso como as pombas, jamais se deixou vencer pelos violentos, a eles respondendo com a dignidade da sua conduta. Ao soldado que o esbofeteou em plena face, indagou sem medo: se disse algo equivocado, aponta meu erro, mas se nada disse errado, por que me bateste? E quando a hora soou, qual um cordeiro levado ao altar dos holocaustos, ele se entregou sem reagir. E sozinho enfrentou o juízo arbitrário dos pigmeus que detinham o poder tolo e temporário. Anás, Caifás, Pilatos. Ele era o Senhor do mundo e submeteu-se à justiça comezinha dos homens, ensinando que o exemplo fala mais alto do que as palavras. Ele era a luz. Até hoje ele brilha e espera. Espera que as suas ovelhas lhe atendam ao chamado, reconheçam a sua voz e descubram que com ele não mais haverá noite de solidão e amargura. Que com ele não haverá sede de justiça, porque ele é a água viva que descedenta para sempre.
Com ele não haverá carências, pois ele é a plenitude. Ele é Jesus, o Filho de Deus, o bom pastor das nossas almas. Ele é o enviado, o Messias aguardado no tempo e anunciado por séculos na voz dos profetas. Ouçamo-lo, sigamo-lo. Ele é a luz, o caminho, a vida.